Olá pessoal, já estou eu novamente aqui dando continuidade ao estudo aqui das mensagens da entrevista do Corey Goode que ele deu para esse programa aqui, para esse canal desses dois rapazes, que foi uma gravação que eles fizeram durante uma conferência no Havaí. Essas conferências de ufologia, né, que tem no Havaí. Já faz uns dias, né, que eu fiz as anotações aqui, mas eu não tinha conseguido ainda fazer esse vídeo para vocês, tá? Então hoje vai sair. Então, o Corey Goode está falando aqui, né, sobre a Antártica. Os rapazes perguntaram para ele sobre a Antártica, sobre as novas descobertas, né, que dizem estão surgindo aí, e ele está comentando. Bom, ele está dizendo que muita coisa vai começar a ser revelada, mas que eles vão soltar aos poucos, tá? Essas descobertas que estão fazendo de ruínas aí na Antártica, que tem pessoal trabalhando lá já faz um bom tempo, não é de agora, faz um bom tempinho, tem assim... eu tô meio perdida aqui, gente, desculpa. Tem dia que eu levo uns segundinhos pra pegar a primeira marcha aqui, tá? Desculpa, às vezes acontece isso, não sei por que acontece isso. Acho que é porque é muito complexo esse tema, sabe? E assim, não é um tema que eu posso chegar aqui e falar pra vocês, olha, é isso, tá? O Corey Goode falou isto, e tem essas provas, é tudo documentado. Então, eu me sinto assim, às vezes, tão no ar, sabe? Tão no ar, então por isso também que eu não critico pessoas aí da ufologia que falam contra o Corey Goode, diz que isso aí é tudo história, que é tudo ficção, que é coisa inventada, porque cadê as provas, cadê fotos, cadê vídeos, cadê gente? Então, quer dizer, a gente fica meio assim, sabe, no ar, mas olha, quando a gente fica indo atrás e pegando informação aqui de um informante, de um denunciante, de um hacker, né? A gente começa a juntar tudo isso, a gente vê que não, tem um fundamento sim, é que estão procurando abafar isso daí, sabe? Essa gente que domina o mundo, que domina toda a tecnologia do planeta, todo esse pessoal que tem interesses egoístas aí por trás, econômicos, eles não têm interesse de revelar tudo isso, porque é uma coisa assim, feita de uma forma tão errada, pelo que eu tenho pesquisado, uma coisa assim, baseado, sabe, que na sua estrutura, no seu começo foi tão errado, por isso que é tão ocultado da humanidade, porque assim eles fizeram esse programa espacial é tão grande, é tão poderoso, é tanta tecnologia, precisa de tanto investimento, de tanto dinheiro, e eles têm que tirar de algum lugar. Tiram da onde? Da humanidade, e tem que ser tirado de forma muito disfarçada, na base da lavagem do dinheiro, de forma muito aí por baixo do pano, sabe, gente? Eu já ouvi falar, o denunciante Corey Goode mesmo denuncia. No começo ele falava mais disso, até o tráfico de drogas está envolvido nessa história, porque esse programa espacial parece algo muito bonito, né? Porque é muita tecnologia, viagem espacial e pesquisas sobre dobra do tempo, tecnologias assim absurdas, até envolvendo também cura também, né? Porque eles usam muito, diz que usa muito nesse programa espacial. Está envolvido militares, trabalhos que eles fazem aí fora, confrontos que eles têm com outros extraterrestres, trabalhos que eles fazem de exploração, e muitas vezes esses soldados, essas pessoas se machucam, então eles têm que ter aí um programa de medicina muito avançado
É muita coisa, gente, é muita coisa. Então, quer dizer, eles têm todo uma estrutura muito mais avançada do que a estrutura que a gente, por exemplo, na parte da medicina, o que nós vemos aqui no planeta. Eles fazem segredo sobre tudo isto, porque é como diz, né? Começou tudo com tanta mentira, baseado assim em querer, sabe, criar tipo de uma civilização à parte, uma civilização tecnológica à parte. Eles não quiseram dividir isto com a humanidade, porque eu acredito que é porque eles acharam que era muito mais, seria muito mais lucrativo se para um grupo pequeno do que ter que dividir tudo isto com tanta gente, nós, né, daqui da humanidade. Então eles fizeram algo à parte, sabe? Acho que também porque envolve muitos problemas éticos, porque muita coisa que a humanidade não concordaria. Então eles fazem de forma oculta para não terem também que dar tanta satisfação para a população mundial. Tem muito problema ético aí. Então, assim, fizeram essas descobertas, estão fazendo já faz tempo, tem muitos especialistas, estudiosos, professores de universidade, pesquisadores, arqueólogos que estão envolvidos. Tem um grupo já de pessoas que não fazem parte desse programa espacial, que já estão envolvidos nessas pesquisas lá na Antártica, nessas escavações aí no gelo, onde encontraram restos importantes de uma civilização, e encontraram até corpos de pessoas, né, de seres que não são de seres humanos. E dataram estas ruínas, esses corpos desses seres, e dizem que é assim, muito antes do Adão, do ser humano aqui da Terra, chamado de Adão, né? Então chamam esses seres de pré-adamitas. Então diz que está sendo guardado. Tem muita gente não, mas tem um bom grupo já de estudiosos que já sabem disto, mas estão assim, né, eles não tiveram autorização ainda para revelar. Eu fico olhando aqui porque é as minhas anotaçõezinhas, tá, pessoal? Gente, eu me perco aqui nessas anotações. Então, quando começar mesmo uma revelação grande mesmo, uma abertura maior, essas pessoas que estão envolvidas nessas pesquisas, esses estudiosos, eles vão ter preferência. Vão dar preferência para eles começarem a divulgar nas faculdades, né? Nos meios, na mídia, entende? Então, o Corey Goode fala muita coisa, mas muita coisa ele não tem permissão para falar, porque já foi prometido para essas pessoas que estão envolvidos de corpo e alma nessas pesquisas que eles vão ter preferência para fazer a divulgação. E também porque toda esta gente que faz parte desse governo oculto, né, do planeta, porque eles acabam, como eles estão em posse de tanta tecnologia, tanto conhecimento, eles também dominam os governos que a gente vê, né? Então esse pessoal todo desse governo oculto, eles estão segurando essas informações também para serem reveladas, começar a ser reveladas na sua maioria, quando muita coisa que eles fizeram, essas coisas antiéticas que eles fizeram, começarem a vir à tona, porque não está dando para segurar mais. Muita coisa vai começar a aparecer. Por exemplo, já está aparecendo aí os casos de pedofilia, cada vez mais, entre políticos e até mesmo de religiosos, grandes magnatas, trabalho escravo, tráfico humano, de prostituição, essas coisas todas, porque isso tudo dá muito dinheiro. Diz que uma das coisas que dá mais dinheiro é a mão de obra escrava e o tráfico de pessoas. Então diz que isso daí desde sempre no mundo é algo que sempre deu muito lucro e continua assim, gente. E diz que esse programa espacial aí, secreto, né, ele está envolvido também com esse tráfico de pessoas.
né? Por incrível que pareça, o Corey Goode diz que tráfico de pessoas até para encomendas até de extraterrestres, não éticos, né? Que fazem, diz que gostam muito da mão, por exemplo, da mão de obra escrava humana. Diz que o ser humano é muito inteligente e os engenheiros, por exemplo, humanos, são muito criativos, muito inteligentes, então eles gostam da mão de obra do ser humano. Então pedem. Olha, gente, é um negócio tão maluco. Bom, eu tô falando para aquele pessoal que acredita nisso, tá? Não tô falando aí para pessoal que não acredita. Eu estou passando informação. Eu sempre digo que eu não acredito nisso 100%, tá? Mas que eu dou, sabe, um crédito nessa possibilidade por causa de muita coisa que eu vejo errado neste planeta. Tem alguma coisa, gente, tem alguma coisa muito errada por trás da política, por trás dessa dominação, esse jogo de influência, esse jogo de poder que as potências fazem. Tem algo, um segredo, gente, tem algo muito grande aí por trás, e esse tal de programa espacial secreto, a meu ver, encaixa muito bem. Eu fico pensando, de onde vem toda essa arrogância, toda essa autoconfiança dessas grandes potências, principalmente Estados Unidos. O programa espacial secreto se expandiu mais foi nos Estados Unidos, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos levou para lá, por baixo do pano, né, centenas e centenas de técnicos, cientistas, que estavam desenvolvendo grandes projetos, estavam já bem adiantados grandes projetos científicos lá para o nazismo. Os Estados Unidos levou tudo para lá. Foi daí que começou o programa espacial. A NASA começou assim. O criador da NASA, o cara que primeiro dirigiu a NASA, era um alemão, um cientista alemão. Então, minha gente, sabe, toda essa autoconfiança que os Estados Unidos têm, eles só não chegam em rede nacional e falam assim: baixem todos os governos a cabeça para nós, porque nós mandamos no planeta. Eles não falam isso publicamente, mas eles já fazem isto. Tem um jogo de poder entre os Estados Unidos e a Rússia. A gente vê isso daí. A Rússia também quer ter esse domínio também. A Rússia também tem um programa espacial. E pelas coisas que o Corey Goode fala, fica assim, né, sabe, tem uma lógica. Existe, para nós, povo aqui da humanidade, parece que eles estão sempre em conflito, brigando por interesses. Mas parece que isso daí é só para manter uma história, sabe, para a população mundial. Para que nós não prestemos atenção no que eles já estão fazendo por trás. Mas algumas coisas a gente já percebe uma pontinha. Por exemplo, o programa espacial, esse que a gente vê, né, que não é o programa espacial secreto. Tem a Estação Espacial Internacional. Lá trabalham cientistas de vários países, trabalham junto, em harmonia. Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, Japão, China. Vários países que, para nós, povão, aparentemente estão sempre brigando por interesses, competindo, mas quando se trata de programa espacial, a gente percebe que eles têm uma união, uma harmonia perfeita de interesses. Então, que guerrinha fria, mentirosa é essa? Não existe. Gente, então, voltando aqui, o Corey Goode está dizendo que sim, que estão fazendo de tudo. O Corey Goode, aquele pessoal que está por trás dele apoiando ele, está fazendo de tudo para que seja aberto e revelado mais rapidamente sobre o programa espacial, sobre os contatos com extraterrestres. Que isso seja revelado o mais rápido possível. Mas todo esse povo que está com o rabinho preso, que já fez muita coisa errada para manter esse programa espacial, que continua fazendo muitos acordos com extraterrestres,
Eles estão segurando ao máximo. Para eles querem que essa revelação só aconteça em 100 anos, 200 anos, até 700 anos. Eles querem segurar. Aqueles cabeças que já têm uma certa idade, que estão dirigindo todo esse trabalho, esse governo oculto do planeta, esses cabeças que já estão com uma certa idade, eles querem segurar, pelo menos, para que tudo seja revelado quando eles já tiverem partido dessa para melhor. Eles não querem pegar a cadeia, eles não querem que às vezes muitos deles, nem a família deles sabem, eles não querem que as suas famílias saibam, e principalmente eles não querem perder o que eles têm e não querem ir para a cadeia, certo? Então isso daí está sendo segurado muito, todas as informações. Tem também aquela parte que diz, né, que as informações aí, que as revelações sobre a verdadeira história da humanidade, porque revelando, por exemplo, essas revelações da Antártica, que fala desses seres extraterrestres que tinham toda essa estrutura lá, que está sendo agora desenterrada debaixo do gelo. São seres que não eram aqui, do nosso planeta, com uma tecnologia muito avançada, muito antes do Adão bíblico lá, do ser humano descrito lá na Bíblia. Isso diz que isso tudo vai abalar a crença, a base das religiões aqui do planeta, que já estão todas estruturadas. Então diz que vai dar muita confusão se chegar e revelar isso tudo. Eu não sei, gente. Pode ser, que nem eu falo, já falei no outro vídeo, tem gente aí que é tão assim, que tá tão assim, é fanático, tão assim, já criou toda a sua estrutura mental em cima dos livros sagrados da Bíblia, né? Do Alcorão, da Bíblia cristã, que eles vão ficar muito chocados, sabe? Tem gente aí, acho que tem gente que até se mata, gente. Então, assim, por esse lado eu até entendo que segurem um pouco. Mas há maneiras de preparar a mentalidade do povo. Eu acho que o motivo é mais político. Porque a mídia, por exemplo, se a mídia tomasse esse papel de ir na frente preparando o terreno aí para uma revelação maior, que mexe com as crenças, a mídia pode fazer isto. A mídia, quando quer, ela faz. Ela pega um demônio e transforma num anjo, e pode pegar um santo e transformar num demônio, fazer a cabeça do povo. A mídia consegue isto. Dizem que o cinema está sendo, os filmes, as séries, né, no cinema e agora também na Netflix, né, são uma forma, desculpa gente que estou balançando aqui, conversando com vocês, mexendo aqui no computador, são uma forma de já ir preparando a humanidade. Eu acredito sim, isso sim, já começou bem lá antes do Star Trek, Star Wars, isso aí tudo já, e agora essas séries todas na Netflix, de ficção científica, tudo é uma forma de ir acostumando a mentalidade do povo, né, acostumando com as descobertas que dizem que já tem sobre dobra do tempo, buracos de minhoca, viagem no tempo, né? Curas rápidas, né? Regeneração celular, modificação no ADN das pessoas, do ser humano. Então isso daí tudo já tem. E nesses filmes já mostra. Isso é uma forma de preparar. A pessoa vai aceitando sem querer, inconscientemente, para que o dia que forem revelados, isso é verdade, existe, a pessoa não ficar tão chocada, falar, que legal, eu achei que era muito legal, e que bom que existe então, né? Bom, gente, então é assim, então diz que está sendo tudo revelado muito devagar. O Corey Goode diz que ele começa a falar nesse vídeo sobre umas estruturas submarinas que ele foi levado para ver imagens que foram feitas com um drone. Ele é um drone e ele tem um sonar, mas é um sonar muito, muito bem aperfeiçoado, muito, que as imagens ficam em preto e branco, mas assim tem uma nitidez tão boa
que parece que está vendo uma foto assim, que não é sonar, que foi tirada uma fotografia do local. Então diz que ele viu fotos, imagens desse sonar, desse drone sonar, de cidades, eram ruínas de cidades, é uma ruína de uma cidade, as ruínas pareciam cidades astecas. Essas ruínas, foi feito um estudo, essas ruínas têm mais ou menos 11.900 anos, essas ruínas, que foram assim, ilhas que afundaram numa região entre a América do Sul e a Antártica, e outra região entre a Austrália e a Antártica. São regiões assim, submersas, são ruínas de cidades submersas. E ele mostraram para ele, eram ilhas, eram cidadezinhas que foram construídas em ilhas, que elas afundaram e estão nessa região entre a América do Sul e a Antártica, e a Austrália e a Antártica. Olha só que interessante, com 11.900 anos existiu essa civilização. Estão nessa região. Vocês veem que muita coisa tem a ver com a Antártica, gente. Quer dizer que existiu uma civilização, existiram cidades nessa região que tem uma conexão com a Antártica. Cidades com ruínas parecidas com as ruínas astecas. E aí, vocês veem que existe toda uma conexão, é muito interessante. E eu fui procurar mais informação sobre essas civilizações antigas e eu me deparei. Tanto a gente caça, tanto a gente procura, que a gente acha, né? Eu vi o pessoal aí falando da Cueva de los Tallos. Que Cueva de los Tallos? Eu fico atrás desses canais espanhóis, porque eles têm informação muito mais fresquinha do que as informações em português. E a tal de falar nessas Cueva de los Tallos, o que é essa Cueva de los Tallos que estão sempre falando? O pessoal que gosta de ufologia está sempre falando nisso, né? O pessoal que pesquisa sobre essas teorias de conspiração estão sempre falando disso aí. Aí eu fui ver o que era, gente. Fiquei impressionada. Olha, esta Cueva de los Tallos seria assim, a cova dos Tallos. Tallos é um pássaro. É um pássaro de hábitos noturnos. Ele é meio cego, não enxerga bem. Vive numas cavernas lá no Equador. E Tallos é esse pássaro. E essa Cueva de los Tallos, assim, a entrada dela mais ou menos tem... Uma das entradas dela... O meu gato. O que ele tá comendo? Então, essa caverna é assim, cova, mas não é cova. A entrada dela parece um buraco lá na floresta do Equador. Na floresta, na Amazônia equatoriana. A entrada dela tem mais ou menos 2 metros... Mas quando se desce dentro, ela tem patamares. Dá assim uns 80 metros, mas é muito difícil de descer. Tem que fazer com cordas, rapel, tem que ser pessoal que tem um preparo físico e já tem algum conhecimento. Geralmente o pessoal que visita lá é acompanhado pelos militares lá do Equador. Aí desce, vai até um nível, depois desce mais outro, uns 3 níveis para baixo. É muito grande. E são enormes. Elas têm túneis, elas têm... e tem outras entradas, diz que ela tem 5 entradas. E acharam muita coisa nessa tal de Cueva de los Tallos, caverna dos Tallos. Acharam muitas relíquias de uma civilização mais antiga do que essas ruínas que acharam submersas aí, que parecem ruínas de cidades astecas. É uma civilização mais antiga ainda, do tempo desses pré-adamitas, muito antiga. E acharam várias placas de metal, umas placas como se fossem folhas
de placas de ouro, de cobre, de prata, tudo assim com alto relevo, com inscrições numa linguagem que eles já estão começando a desvendar essa linguagem. Pareciam mais hieróglifos. Estão começando a desvendar e tinha muita figura também. Então as figuras elas já revelam muito, né? Uma história contada também em figuras. E já tem praticamente certeza que está contando a história da humanidade, mas muito antes de existir o Adão. Já se sabia disso daí desde a década de 50, dos anos 50 e pouco. Nos anos 70 teve excursão para lá. O astronauta, qual é o astronauta, gente? Acho que foi o Neil Armstrong. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Esse astronauta, ele participou de uma excursão para lá, ele ficou impressionado, ele disse que ele ficou mais assim, mais chocado, mais emocionado do que com a própria missão que ele fez até a Lua. Ficou muito mais impressionado. Então, isso aí foi tudo oculto, muita coisa tiraram de lá, a Inglaterra mandou expedição para lá, roubaram muita coisa. Roubaram, é a palavra roubar, porque se você vai num país, você tem a permissão para entrar num país, para visitar um sítio arqueológico, aí você enche caixas e mais caixas com coisas importantes que estão nesse sítio arqueológico e leva para o seu país, entrando em conflito até com as pessoas que estavam ali cuidando, porque diz que até uma tribo, tem um povoado, uma tribo de pessoas indígenas que tomam conta dessa entrada e não queria que ninguém tirasse nada de lá. E você, né, tira e leva para o seu país, isso é roubo. Diz que entraram em conflito armado na hora de chegaram lá com o helicóptero e levaram para lá, para a Inglaterra. A NASA levou coisa também para os Estados Unidos. Estados Unidos e Inglaterra tiraram muita coisa de lá, porque eles acharam que era muito importante. E eles levaram lá para pesquisarem. Então, registro histórico da história da humanidade. Foi levado pela NASA, foi levado pela coroa inglesa lá para a Inglaterra. Então, lá estudando. Então, quer dizer, as coisas vão se encaixando. Diz que tinha figuras, representações de seres estranhos, de tempos assim que seres extintos, já são extintos no nosso planeta. Para vocês verem como era antigo isso daí. Diz que conta histórias antes de um grande dilúvio que teve no planeta, da era glacial, gente. Então é coisa assim. Então, quer dizer, a gente vai juntando tudo e fala, meu Deus, ou o Corey Goode está falando a verdade, ou ele está sabendo de muita informação histórica e da humanidade e está contando isso daí. Mas ele fala muita coisa desse programa espacial. E a gente fica pensando, isso daí tem muito a ver. Depois a gente vê lá o hacker lá, o Gary McKinnon, que conseguiu invadir o computador da NASA e falou que tem mesmo um programa espacial, um tal de Solar Guardião Solar. E quase conseguiram botar ele numa prisão perpétua lá nos Estados Unidos. Conseguiram livrar ele disso daí. Os Estados Unidos queria extradição dele, porque ele é inglês, né? Queria extradição dele para os Estados Unidos para meter ele na cadeia. Que na verdade eles queriam usar a inteligência dele, né? Porque o cara, ele conseguiu, gente. Ele conseguiu ludibriar, enganar a segurança dos computadores da NASA. Entrou lá e viu um monte de coisa lá. Ele viu que tinha mesmo. Tem umas coisas muito estranhas. Fotos de naves. Registros, tabelas com registros de atividade que não tem nada a ver com o nosso planeta aqui, atividades militares fora do nosso planeta. Ele viu muita coisa. O Snowden fala, também outro hacker. Então, quer dizer, pessoal, ultimamente já não estão falando mais tanto disso, mas a gente não pode esquecer.
quando a gente começa a pensar, acho que é tudo invenção da cabeça do Corey, ou de um grupo que está por trás dele, aí tentando enfiar uma história na cabeça da humanidade, com alguma segunda intenção, vamos lembrar também destes hackers. Bom, é muita coisa, gente. As coisas assim, explica. Eu acho que explica muita coisa. Esses avistamentos, muita gente vê muitos desses OVNIs. Eu acho que extraterrestre não teria. Por que o extraterrestre ia querer ficar passeando, se mostrando para lá e para cá? Eu acho que extraterrestre mesmo não tem esse interesse. Isso daí são naves aqui mesmo do nosso planeta. É um programa espacial aí que fica para lá e para cá investigando, ou para mexer com a cabeça do povo. Diz que muitas das abduções são até mesmo desses militares, desse programa espacial. Eu acho que é muito mais provável que tenha mesmo esse programa espacial. Tá? É só a gente não ter preguiça e botar a cabeça para pensar. Bom, gente, então acharam. Ele está comentando sobre. Então eu entendi que ele falou sobre essas ruínas e que essas ruínas estão numa área que tem a ver com a Antártica, entre a América do Sul e a Antártica, entre a Austrália e a Antártica, porque teriam ruínas de cidades submersas nessa região. Uma cultura tão antiga de 11.900 anos. Da onde veio essa cultura? Então diz que o foco é na Antártica, de uma civilização extraterrestre que se estabeleceu na Antártica, e a partir da Antártica, esta civilização extraterrestre, esse povo aí extraterrestre, se expandiu para outras áreas, para a América do Sul, para a Ásia. Então é assim. Então ele está falando sobre isto, e eu fui atrás, fui pesquisar, e nesta caverna que tem lá no Equador tem também vestígios, a gente pode dizer que são provas, né, de que sim, existe uma civilização muito adiantada, e que muita coisa que tem nesta caverna, muitas essas lâminas, essas placas, imagens, figuras contando história, tem muita semelhança com culturas que existem em outras, na Suméria, na Índia, na China. Então, quer dizer, culturas que estão nesses locais distantes aqui da América do Sul, da América Latina, que tem conexão, mas tem conexão entre si. Então, como explicar isso? Entende? É isso que eu tô tentando mostrar para vocês. Então, é só o comecinho aqui do vídeo de entrevistas do Corey Goode, de abril de 2019, parte 1. Então tá. Então, até o próximo vídeo. Um abraço para todos vocês. Tchau, tchau.